Fala, meu povo da Opinião Esportiva. Segunda-feira é dia de resumo semanal aqui no canal. Então, vamos começar que hoje a gente tem um esporte a mais agora para falar, né? Porque começou a temporada do vôlei no Brasil, né? Começou a Superliga, tanto a masculina quanto a feminina, né? Deixa eu colocar aqui em tela mais cheia aqui para vocês, para enxergar melhor. Beleza? Assim vocês enxergam melhor e ainda me escutam, né? O Praia Clube venceu por 3-0 o São Caetano. O Pinheiros venceu por 3-2 o SESI Bauru. O Osasco venceu por 3-0 o Brasília. O Minas venceu por 3-1 o Blue Volley. O Fluminense, que é o mesmo, o Fluminense Futebol Clube, venceu por 3-0 o Barueri. E o Flamengo, que é o mesmo Flamengo, né, ainda não jogou contra o Maringá. Pelo masculino, o Suzano ganhou de 3-2 o Guarulhos e o Campinas por 3-0 do SESI. Né, os demais jogos ainda não aconteceram, mas esse foi apenas o começo da Superliga de Vôlei. Vamos falar de basquete agora, NBB e NBA. O NBB, o Paulistano venceu o Unifacisa por 67-55, o São José 100 pontos a 69 no Pato Basquete. Basquete Cearense venceu por 86-70 o São Paulo. O Cerrado venceu por 94-67 o Corinthians, do Rio Grande do Sul, né? O União Corinthians. O Flamengo venceu por 92-69 o Botafogo. O Franca venceu por 93-88 o Corinthians, esse o mesmo no futebol. Minas 77-67 no São José. O Pato Basquete venceu por 87-70 o time do Mogi. Temos mais jogos aqui. O Basquete Cearense 77-65 no Unifacisa. São Paulo 94-86 no mesmo Unifacisa. Nota que, como eu sempre falo, no basquete os times jogam mais de uma vez ao longo da semana. Caxias do Sul 83-77 no Cerrado. União Corinthians 92-82 no Brasília. Bauru 80-74 no Corinthians. Sempre que o União Corinthians é o do Rio Grande do Sul, o Corinthians é o Corinthians mesmo. Paulistano 72-68 no Pinheiros, Flamengo 68-65 no Vasco, ou seja, tivemos clássico dos milhões no basquete e o jogo foi para a prorrogação. Franca 86-79 no Botafogo, Minas 79-70 no Mogi, Caxias 77-69 no Brasília, Bauru 74-70 no Pinheiros. E a classificação está a seguinte: Basquete Cearense com 5 vitórias, Minas também 5 vitórias. Só que no NBB, pelo regulamento, quem tem um jogo a mais fica na frente. Então, mas o Minas tem um jogo a menos, né? Então tem mais chance de vencer essa sexta vitória do que o Basquete Cearense, que já perdeu esse jogo. Vasco, Bauru, Paulistano tem 4 vitórias. Pato Basquete e Unifacisa tem 3 vitórias. Franca tem 4 vitórias. Com 3 vitórias, Caxias do Sul, União Corinthians e Flamengo. Como eu falei, derrota conta ponto. Só de jogar você ganha ponto. Então, os times que têm jogos a mais ficam à frente da tabela. Brasília tem 2 vitórias. Botafogo tem 0 vitórias, mas como jogou 7 vezes já, ele está na frente dos times que têm vitórias. É o regulamento, a gente só aceita, né? Corinthians 2 vitórias, Cerrado e São Paulo 1 vitória, São José 1 vitória, Pinheiros 1 vitória também, e o Mogi, assim como o Botafogo, ainda não venceu no campeonato, mas o Botafogo jogou 7 jogos, ou seja, tem na tabela tem 7 pontos, né? Porque uma derrota vale 1. Vamos falar de NBA agora. E a classificação de quem tá indo para os playoffs, quem não tá, é os 16 primeiros vão para os playoffs, só 3 eliminados da temporada regular. Então são José, Pinheiros e Mogi. Todos os outros estão classificados. NBA agora, né? NBA é bastante jogos, tá? Então, os Warriors venceram por 120 na segunda-feira, né? Os Warriors venceram os Pistons por 120-109. Os Pacers 152-111 nos Spurs. 76ers 146-128 nos Wizards. Os Mavs venceram de 117-102 o Magic. Os Knicks 111-97 nos Clippers. O Heat 108-107 nos Lakers. Os Bucks 129-125 nos Nets. Os Timberwolves
114 a 109 no Celtics. Os Bulls, 130 a 113 no Jazz. Rockets, 122 a 97 nos Kings. Thunder, 126 a 117 nos Hawks. Nuggets, 134 a 116 nos Pelicans. Na quarta-feira, Pacers, 134 a 118 no Jazz. Wizards, 132 a 116 nos Hornets. 76ers, 106 a 103 nos Celtics. Knicks, 126 a 105 nos Spurs. Nets, 100 a 93 nos Clippers. Rockets, 128 a 94 nos Lakers. Timberwolves, 122 a 101 nos Pelicans. Heat, 108 a 102 nos Grizzlies. Ainda na quarta-feira, Suns, 116 a 115 no Bulls. Esse jogo foi uma prorrogação. Thunder, 128 a 120 nos Cavs. Bucks, 120 a 118 nos Pistons. Raptors, 127 a 116 nos Mavs. Quinta-feira, também na prorrogação, os Kings, 121 a 118 no Portland. Nuggets, 108 a 105 nos Warriors. Pacers, 126 a 124 nos Bucks. Hawks, 120 a 119 no Magic. Sexta-feira, jogos na terça e na sexta, os jogos valem também para o NBA E-Season Tournament, que é tipo uma Copa NBB ou uma Copa do Brasil se você só vê futebol. 76ers, 114 a 106 nos Pistons. Hornets, 124 a 117 nos Wizards. Celtics, 121 a 107 no Nets. Rockets, 104 a 101 nos Pelicans. Os Timberwolves, 117 a 110 nos Spurs. Os Jazz, 127 a 121 nos Grizzlies. E os Mavs, 144 a 126 nos Clippers. Ainda no sábado, valendo por Season Tournament também, Kings 105 a 98 no Thunder, Lakers 122 a 119 no Suns, Magic 112 a 97 nos Bucks, Celtics 117 a 94 nos Raptors, Heat 117 a 109 nos Hawks e os Cavs 118 a 110 nos Warriors. E aí esses jogos, não, o que valeu em Season Tournament foi os Kings, Thunder e Suns e Lakers, tá? Acho que tem ali em cima escritinho, para caso alguém não tenha anotado, e aí teve jogos no sábado também. Lembrando que todo jogo do In-Season Tournament, com exceção da final, vai valer para a temporada regular da NBA. E aí os jogos de domingo, os Knicks, 129 a 107 nos Hornets, Nets, 102 a 94 nos Wizards, Grizzlies, 105 a 101 no Clippers, 76ers, 137 a 126 nos Pacers, Rockets, 107 a 104 nos Nuggets, os Mavs, 136 a 124 nos Pelicans, os Heat, 118 a 113 nos Spurs, Bulls, 119 a 108 nos Pistons, Thunder, 111 a 99 nos Suns, Timberwolves, 116 a 110 nos Warriors. Segunda-feira, para nós aqui no Brasil, porque esse jogo começou depois da meia-noite, os Lakers venceram por 116 a 110 o Portland Trail Blazers. E na segunda-feira, o Raptors e o Wizards se enfrentam e esse jogo fica para a semana que vem. Beleza? Classificação. Conferência Leste. 76ers tem 8 vitórias, o Celtics 7, Pacers e Heat 6, Atlanta Hawks e Orlando Magic 5. Esses são os times que estão indo para os playoffs. Play-in, New York Knicks, Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets com 5 vitórias, Cleveland Cavaliers 4. Sendo eliminados com 4 vitórias, Toronto Raptors e Chicago Bulls, Charlotte Hornets 3 vitórias, Washington Wizards e Detroit Pistons 2 vitórias cada. No Oeste, Denver Nuggets e Dallas Mavericks com 8 vitórias, Minnesota Timberwolves com 7, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors com 6 vitórias, são os times que estão indo para os playoffs. Play-in, Sacramento Kings 4 vitórias, Los Angeles Lakers 5 vitórias, e note que é a diferença com o NBB, né? Como o Lakers tem mais partidas, ele está atrás dos Kings, porque você jogar mais vezes é um critério de desempate você colocado para trás, ou seja, você já disputou esses pontos, você já perdeu essas partidas, enquanto os Kings ainda podem ganhar. Suns 4 vitórias e os Pelicans também 4 vitórias, estão indo para o play-in. Clippers, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs e Utah Jazz estão sendo eliminados com 3 vitórias, e o Memphis Grizzlies tem 2 vitórias, também está sendo eliminado. No NBA Season Tournament, no grupo A está se classificando o Utah Jazz com uma vitória em primeiro. Aí temos Lakers e Portland com uma vitória também. Memphis, 2 derrotas. E o Phoenix Suns, 1 derrota. Pelo grupo B está passando o Denver Nuggets com uma vitória.
Houston Rockets e Dallas Mavericks, uma vitória também, sendo que o Mavericks tem uma derrota, ou seja, não joga mais. Os Pelicans e os Clippers têm uma derrota em um jogo jogado apenas. Pelo grupo C, Minnesota Timberwolves está passando com uma vitória, assim como os Kings e os Warriors também têm uma vitória. O Thunder tem 2 derrotas, os Spurs têm uma vitória. Vamos classificar o primeiro colocado de cada grupo, o ABC, mais o melhor não classificado, obviamente o melhor segundo colocado, né? Então, entre o grupo A e B, C de cada conferência. No leste, grupo A, os 76ers tem uma vitória, e o Pacers também, com uma derrota temos os Cavs, os Pistons e os Hawks ainda não jogaram. Lembrando que no In-Season Tournament os jogos são apenas entre si, entre cada grupo. No grupo B, Hornets, Heat e Bucks, uma vitória, Wizards, 2 derrotas, Knicks, uma derrota. Grupo C, Celtics, uma vitória, Nets, uma vitória, uma derrota, Bulls, uma derrota, Raptors e Magic ainda não estrearam neste torneio. Vamos falar de futebol americano agora, NFL. Semana passada, né, a gente gravou o vídeo durante o jogo Jets e Chargers. O jogo acabou 27-6 para os Chargers, né? Então, vamos lá. Agora sim, semana 10 da NFL. Já estamos mais da metade da temporada. Chicago Bears, 16-3 no Carolina Panthers. Indianapolis Colts, 10-6 no New England Patriots. Cleveland Browns, 33-31 no Baltimore Ravens. Pittsburgh Steelers, 23-19 no Green Bay Packers. San Francisco 49ers, 34-3 no Jacksonville Jaguars. Minnesota Vikings, 27-19 no New Orleans Saints. Houston Texans, 30-27 no Cincinnati Bengals. Tampa Bay Buccaneers, 20-6 no Tennessee Titans. Detroit Lions, 41-38 no Los Angeles Chargers. Arizona Cardinals, 25-23 no Atlanta Falcons. Dallas Cowboys, 49-17 no New York Giants. Seattle Seahawks, 29-26 no Washington Commanders. Las Vegas Raiders, 16-12 no New York Jets. O jogo do Bills e Broncos ficou para a semana que vem. O jogo é hoje, mas vocês entenderam, vai para o programa da semana que vem. A classificação está a seguinte: Miami Dolphins em primeiro com 6 vitórias. Depois vem Buffalo Bills com 5, New York Jets com 4, New England Patriots 2. É isso no leste. No oeste, Chiefs 7 vitórias, Raiders 5, Chargers 4 e Broncos 3. No norte, Ravens 7, Steelers e Browns 6, Bengals 5. No sul, Jaguars tem 6 vitórias, Texans, Colts e Titans. O Texans e o Colts tem 5, Titans tem 3. Estão se classificando como primeiro colocado Miami Dolphins, Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars. Como os melhores segundos colocados, o Pittsburgh Steelers e o Cleveland Browns. E aí a gente tem um empate entre o Buffalo Bills e o Houston Texans, para ver quem ficaria com esta última vaga aí para os playoffs. E quem estaria se classificando direto no momento seria o Kansas City Chiefs. Estaria indo direto se classificando, que seria o jogo, é como se fosse do primeiro ao oitavo, mas não é o jogo entre o primeiro e o oitavo, né? O oitavo não joga, o primeiro se classifica automaticamente. É assim que funciona na NFL. A NFC Leste: Eagles, 8 vitórias, Cowboys 6, Commanders 4, Giants 2. No Oeste, 49ers tem 6, assim como os Seahawks. Os Rams têm 3 e os Cardinals 2. No Norte, os Lions têm 7 vitórias, os Vikings têm 6, os Packers e os Bears têm 3. No Sul, os Saints têm 5 vitórias, Buccaneers e Falcons têm 4 vitórias e o Panthers tem 1 vitória apenas na temporada. Está se classificando em primeiro o Philadelphia Eagles, estão se classificando também como primeiro colocados suas divisões, Detroit Lions, New Orleans Saints e San Francisco 49ers. E se classificando aqui é mais simples, não tem empate, os três que estão se classificando é o Dallas Cowboys, Minnesota Vikings e Seattle Seahawks. Certo? Agora vamos falar de futebol, de torneios continentais, Champions League da UEFA, Champions League da Ásia e a Conmebol Libertadores, que já encerrou. A gente só volta ano que vem a falar de Conmebol Libertadores. E claro, no final do ano, quando a gente tiver todos os classificados, a gente fala também. Mas enquanto isso, vamos falar só de Champions. Começando pela Ásia,
O Al-Qaa Al-Jawaya, 2-0 no Al-Ittihad. O Al-Ittihad que é o time do Benzema, né? Vale lembrar. Da SAF Kashi, 1-1 com o Jarizá FC. O Navi Pahor, 3-1 na Sassi. Al Hilal, 2-0 no Mumbai City. Al Hilal, que é do Michael Jorge Jesus, que essa semana o Jesus pediu para desinscrever o Neymar. O Neymar jogou as primeiras partidas, mas por conta da lesão, né? Ele é dúvida se volta a tempo do mata-mata, então por isso não viu. Sepahan, 9, você não viu errado, 9-0 no AGMK, se não me engano, esse é do grupo do Al-Ittihad. Al-Vaisali, 2-0 no Al-Sadd. Kawasaki Frontale, 4-2 no Bafum United. Shandong Taishan, 3-1 no Incheon. Yokohama Marinos, 2-1 no Kaya. Johor, 2-1 no Ulsan Hyundai. Pakitakor e Al-Hal, 1-1. Football Club Iskil, 1-1 no Persepolis. Al-Ain, 3-2 no Al-Feiha. Al-Nassr, time do Cristiano Ronaldo, que não jogou com o Cristiano Ronaldo essa partida. O Cristiano Ronaldo foi poupado para o Campeonato Saudita, mas ganharam de 3-2 do Al Rail. O Al Rail, que se não me engano, é o clube do Coutinho, e o Al-Nassr é o clube do Cristiano Ronaldo. Buriram, 1-0 no Melbourne City. O Kofu, 4-1 no Sejong. Sailors, 2-0 no Jeonbuk Hyundai. Steelers, 2-1 no Ryan Red Diamonds, o confronto mais pesado dessa rodada. Para quem não conhece do futebol asiático, o maior campeão é o Al Hilal com 4 títulos, e depois vem com 3 o Pohang Steelers e o Red Diamonds, que é o atual campeão, inclusive. Né? O Al Hilal da Arábia Saudita, o Steelers da Coreia do Sul e o Red Diamonds do Japão. Então, duelo entre os dois dos maiores campeões da competição, inclusive o Red Diamonds é o atual campeão. Hanoi, 2-1 no Yuhan, e o Bangkok e Kit ficaram em 1-1. Pela Conferência Leste, vamos dizer assim, né? Ou Conferência do Oriente Médio. Grupo A, Al-Ain já classificado com 12 pontos, depois vem Pakitakor e Al-Halo com 4 pontos, Al-Fahia tem 3. Grupo B, o Al-Ain do Emirados Árabes, o Pakitakor do Uzbequistão, o Al-Halo do Turcomenistão e o Al-Fahia da Arábia Saudita. Jarizar, do Emirados Árabes, 8 pontos, seguido do Nassaf, do Uzbequistão, com 7. Al-Sadd, do Qatar, tem 4, e o Al-Fa Issal tem 3. Al-Sadd, que se não me engano era o clube que jogava o Xavi, que hoje é treinador do Barcelona. Al-Fajr da Jordânia. Grupo C, Sepahan tem 7 pontos. Al-Qaa, 7 pontos. Al-Ittihad, que no Mundial de Clubes está no chaveamento do Fluminense como país sede, né? O Al-Ittihad está sendo eliminado com 6 pontos. O AGMK, eliminado com 0 pontos, foi o que tomou 9-0 do Sepahan. Não tem mais chance. Detalhe, né, que o Al-Ittihad perdeu para o Al-Qaa nessa rodada. Então foi um confronto direto. Al-Qaa, que é do Iraque, Sepahan, Irã, AGMK, Uzbequistão. Al-Hilal, da Arábia Saudita, 10 pontos, assim como o Navi Pahor, também tem os mesmos 10 pontos, e já estão eliminados Nakshatra Mazandaran, com 3, e o Mumbai City da Índia, com 0. Grupo E, Al-Nassr, que é o do Cristiano Ronaldo, tem 12 pontos. O Persepolis tem 7. Istiklal do Tadjikistão tem 2. E Al Rail, 1 ponto. Al Rail que não está eliminado, porque o Al Rail pode chegar aos mesmos 7 pontos do Persepolis. E aí, como é que funciona aqui, né? O primeiro colocado passa, por isso que o Al-Ain é o único que já está classificado automaticamente, porque só passa um por grupo. Pode ver que o Al-Hilal e o Navi Pahor não tem como eles ficar em terceiro, mas não estão classificados. Então, estaríamos classificando neste momento Al-Ain do Emirados Árabes, pelo grupo A. O Jarizar, também do Emirados Árabes, com 8 pontos, do grupo B. Do grupo C, vinha o Sepahan, com 7. Do grupo D, o Al-Hilal, com 10. E do grupo E, o Al-Nassr, com 12. E estariam vindo como os melhores classificados o Navi Pahor. E aí a gente teria que ver o critério de desempate entre o Nassaf, o Al-Qaa e o Persepolis, porque passam 2 desses. São 8, então passam os 5 primeiros colocados, mais os 3 melhores segundos. E aí a gente teria que ver qual o critério de desempate que a Ásia usa entre esses 3 clubes. Então, seria isso. Então, o Al-Ittihad, que é um clube que planejava ser campeão mundial nesta temporada, pode ser que nem se classifique para o mata-mata do seu próprio continente.
Mas vamos lá, na Conferência Oriental agora, ou Extremo Oriente. Bangkok United da Tailândia, 10 pontos. O Shabunk Hyundai da Coreia do Sul, 6. O Leon City Sailors do Singapura com 6 pontos. Kit do Vietnã com 1 ponto. Yokohama, o grupo G, Yokohama Marinos do Japão, 9. Shandong Taishan da China, também 9. Incheon United da Coreia do Sul, 6. E o Kaya Iloilo da Filipinas já está eliminado com 0 pontos. Ventforet Kofu do Japão e o Melbourne City da Austrália tem 7 pontos no grupo H. Buriram United da Tailândia, 6. E o Zhejiang da China, 3. Kawasaki Frontale do Japão, 12. E o San Hyundai da Coreia do Sul e o Hortarum Tarzin da Malásia tem 6 pontos. O Bafu United tem 0. O Hank Steelers já classificado com 12 pontos. O Rai Rai Diamonds do Japão, 4. E o Han da China, 4. Hanoi do Vietnã, 3. Então estariam se classificando Bangkok United da Tailândia, Yokohama Marinos do Japão, Ventforet Kofu do Japão, Kawasaki Frontale do Japão, Pohang Steelers da Coreia do Sul. E os 3 que estariam se classificando como segundo colocados, Shandong Taishan da China, Melbourne City da Austrália, e aí a gente teria que analisar o critério de desempate entre o Shabunk Hyundai e o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul. Ou seja, a Hyundai provavelmente estaria com um dos seus 2 times no mata-mata. Vamos falar agora, acho que é da Europa, né? Isso aí, Champions League Europeia. Borussia Dortmund da Alemanha, 2-0 no Newcastle da Inglaterra. Shakhtar Donetsk, 1-0 no Barcelona. O Shakhtar, que é da Ucrânia, mas joga na Alemanha, na Champions League atual, por causa da guerra. E o Barcelona também não está jogando o Camp Nou, ou seja, os dois não jogam no seu estádio. Vai jogar porque o Camp Nou está em reforma. A Lazio, 1-0 no Feyenoord. Lazio da Itália, Feyenoord da Holanda. O Porto de Portugal, 2-0 no Antwerp da Bélgica. Esse resultado eliminou o Antwerp da Champions, a gente vai ver logo em seguida. Manchester City, 3-0 no Young Boys. Outro time, City classificado e Young Boys eliminado. Milan, 2-1 no PSG. Atlético de Madrid, 6-0 no Celtic. E o Leipzig, 2-1 no Estrela Vermelha de Belgrado. Né? Sendo com isso, o Estrela Vermelha de Belgrado está eliminado também, o Leipzig classificado. O Leipzig da Alemanha, Estrela Vermelha, Sérvia. Sociedad da Espanha, 3-1 no Benfica de Portugal. Napoli da Itália, 1-1 com o União Berlim da Alemanha. Copenhagen da Dinamarca, 4-3 no Manchester United da Inglaterra. A Internacional, atual vice-campeã, 1-0 no Salzburg da Áustria. Bayern de Munique, 2-1 no Galatasaray da Turquia. Arsenal, Inglaterra, 2-0 no Sevilha, Espanha. PSV Holanda, 1-0 no LAN da França. E Real Madrid da Espanha, 3-1 no Braga de Portugal. A classificação está a seguinte. Grupo A, está classificado o Bayern de Munique com 12 pontos. Estão disputando a segunda vaga o Copenhagen, que é quem está com ela no momento com 4 pontos. O Galatasaray saindo para a Liga Europa com os mesmos 4 pontos. E o Manchester United, que está sendo eliminado da temporada europeia com 3 pontos. Grupo B, Arsenal, 9 pontos. Disputando a segunda vaga, PSV e o LAN com 5. Nesse momento, o PSV indo para o mata-mata. E o LAN indo para a Liga Europa. E o Sevilha sendo eliminado com 2 pontos. O Sevilha não está nem pegando Liga Europa. Para você ter uma noção. Grupo C, Real Madrid já classificado, 12 pontos. Napoli, 7. Braga, 3. E União Berlim praticamente eliminado, 1 ponto. Mas matematicamente ainda tem chance. Grupo D, Sociedad e Internacional classificados no mata-mata. Salzburg indo para a Liga Europa e o Benfica sendo eliminado de tudo na temporada europeia. Sociedad, a grande surpresa, né? Eliminar o Salzburg e o Benfica, porque são clubes. O Salzburg é um clube que de vez em quando bate ali nas oitavas, o Benfica também. E então uma Sociedad surpreendentemente está nas oitavas de final. Então aqui, desse slide aqui, estão já classificados o Bayern de Munique, Real Madrid, Real Sociedad e Internacional. Ou seja, a gente tem 4 times já nas oitavas de final. Grupo E, Atlético de Madrid, 8 pontos, Lazio, 7, Feyenoord, 6 e Celtic, 1. Não tem classificado e não tem eliminado aqui. Grupo F, o grupo da morte. Qualquer coisa pode acontecer, são só 3 pontos entre o primeiro e o último. Borussia Dortmund,
7, PSG 6, Milan 5, Newcastle 4. Esse grupo, né, tá bem embolado. Como falei, qualquer coisa pode acontecer. O Newcastle pode ir para Champions, o Borussia pode ficar sem temporada europeia. Ninguém tá seguro aqui. Grupo G, a gente já tem 2 classificados. O City com 12 pontos e o Leipzig com 9. Estrela Vermelha e Young Boys estão tentando ver quem vai para a Liga Europa. E no grupo H, o Antwerp está eliminado, mas não tem classificado ainda. Barcelona, 9 pontos. O Porto também tem 9. O Shakhtar tem 6. O Barcelona e o Porto ainda vão se enfrentar. E o Shakhtar tem um confronto ainda direto com o Porto. O Barcelona vai enfrentar o próprio Porto e o Antwerp. Mas o Barcelona provavelmente está virtualmente classificado porque Porto e Shakhtar vão se enfrentar. Então, teria que ter uma combinação. Ele teria que perder o confronto para o Porto. O Porto vai para 12 pontos. Vamos supor que o Porto estagne. Ele vai ganhar. E o Shakhtar ganha os 2 jogos, ou seja, ganhando o Porto e o Antwerp, também vai para 12 pontos. O Barcelona também vai para 12 pontos. E aí a gente vê que tudo acontece. Podemos ter. Plausível de acontecer. Acho difícil, mas matematicamente é possível. 3 clubes com 12 pontos, o Antwerp ali com 0, que entregou ponto para todo mundo. Vamos falar de campeonatos nacionais agora. Premier League, La Liga, Série A italiana, Campeonato Saudita, MLS, Campeonato Holandês, Bundesliga, Ligue 1 e Liga de Portugal. Premier. O Wolverhampton, 2-1 no Tottenham. O Tottenham que queria recuperar a liderança, perdido na última rodada. United 1-0 no Luton Town. Arsenal 3-1 no Birmingham. Everton 3-2 no Crystal Palace. Bournemouth 2-0 no Newcastle. Aston Villa 3-1 no Fulham. Sheffield e Brighton 1-1. West Ham 3-2 no Nottingham. Liverpool 3-0 no Brentford. E o Chelsea e o City ficaram em 4-4. Estão indo para a Champions. City com 28 pontos, Liverpool e Arsenal 27 e o Tottenham 26. Indo para a Liga Europa, o Aston Villa com 25. A Conference é via FA Cup. Manchester United 21 pontos, Newcastle 20, Brighton 19, West Ham 17, Chelsea 16. Brentford o mesmo 16. Wolverhampton e Crystal Palace 15, Everton 14, Nottingham Forest 13, Fulham 12, Bournemouth 9. Estão sendo rebaixados. Luton Town com 6, Sheffield United com 5 e o Burnley com 4. Campeonato Holandês Eredivisie. Fortuna Sittard 4-1 no Heracles. Go Ahead Eagles 1-0 no RKC. Twente e NEC 3-3. Erevan 3-1 no Vitesse. PSV 4-0 no Zwolle. Almere e Ajax ficaram no 2-2. Sparta Rotterdam 4-1 no Volendam. Feyenoord 1-0 no AZ. E o Trash Excelsior 2-2. A classificação está a seguinte. Indo para a Champions, o PSV com 36 pontos e o Feyenoord com 29. O PSV líder do campeonato holandês. Twente 27 pontos indo para a Liga. Indo para playoffs da Liga dos Campeões. Na Holanda passam 3. E o AZ indo para a Liga Europa com 26 pontos. A Conference é via Copa da Holanda. Go Ahead Eagles 21 pontos, Sparta Rotterdam 18, Excelsior 15, Zwolle 14, Fortuna Sittard 13, assim como Erevan e o Almere. Ajax 12, assim como o Heracles, NEC 11, RKC 9. Os mesmos 9 pontos do Trash tendo que playoff de rebaixamento. O que é isso? É enfrentar o terceiro colocado da Série B. Foletan e Vitesse estão sendo rebaixados com 8 pontos. Liga de Portugal. Estoril 4-0 no Casa Pia, Portimonense 2-1 no Chaves, Moreirense 1-0 no Estrela Amadora, Vizela e Famalicão ficaram no 0-0, Porto 2-1 no Vitória de Guimarães, a Farense 3-1 no Boa Vista, Gil Vicente 1-1 no Rio Ave, Braga 1-0 no Arouca e Benfica 2-1 no Sport, no Clássico de Lisboa. Com isso, o Sporting, que era líder, perdeu a liderança para o próprio Benfica. Então, Benfica líder do campeonato indo para a Champions, indo para a Champions do Sporting vice-líder. Indo para a Liga Europa, o Porto com 25 pontos, indo para a Conference, o Braga com 23. Moreirense tem 20 pontos, Vitória de Guimarães tem 19, Famalicão e Farense 16, Boa Vista 15, Portimonense 14, Gil Vicente e Estrela Amadora tem 11 pontos, Estoril, Vizela e Casa Pia tem 10 pontos, Rio Ave indo para o rebaixamento com 9 pontos, sendo rebaixados o Chaves com 7 e o Arouca com 6. Bundesliga. Borussia Mönchengladbach 4-0 no Wolfsburg. Mainz e Darmstadt 0-0. Augsburg e Hoffenheim 1-1. Bayern de Munique 4-2 no Heidenheim. Stuttgart 2-1 no Borussia Dortmund. Bochum e Köln 1-1. Bayer Leverkusen 4-0 no Union Berlin. Leverkusen que é o líder da Bundesliga.
Werder Bremen 2-2 no Eintracht Frankfurt, e com o Eintracht Frankfurt, né? E o Leipzig 3-1 no Freiburg. Bayer Leverkusen 31 pontos, Bayern de Munique 29, Stuttgart 24, Leipzig 23 estão indo para a Champions League. Né? Muita gente fala do Harry Kane, que não tem título. Desde que ele chegou no Bayern de Munique, o Bayern de Munique perdeu a Supercopa da Alemanha, já está eliminado da Copa da Alemanha e não lidera a Bundesliga, campeonato que ganhou nos últimos 11 anos. Então, será que o Harry Kane realmente não consegue ser campeão de nada? Vamos aguardar para ver que o Bayern ainda está vivo na Bundesliga, tem um confronto direto com o Bayer Leverkusen. Acho que tem os dois, eu não lembro se eles se enfrentaram no primeiro turno, mas tem o segundo turno de certeza. Então só depende se para ser campeão. E a Champions está viva ainda, né? Está até classificado. Borussia Dortmund 21 pontos, está indo para a Liga Europa, e o Hoffenheim com 19 indo para a Conference. 18 pontos atrás de Frankfurt, 14 Freiburg, 13 o Borussia Mönchengladbach, assim como Augsburg e Wolfsburg. 11 pontos o Werder Bremen, 10 pontos o Heidenheim, com 9 o Borussia, com 8 o Darmstadt, com 7 indo para o playoff de rebaixamento o Mainz, com 6 pontos sendo rebaixados o Colônia e o União Berlim. O Berlim está na Champions League, né? Série A italiana. Sassuolo e Salernitana 2-2, Genoa 1-0 no Verona, Lecce e Milan 2-2, o Milan começou a tropeçar bastante nas últimas rodadas, e o Juventus 2-1 na Cagliari, Monza e Torino 1-1, Empoli ganhou do Napoli por 1-0, a Fiorentina 2-1 no Bolonha, a Udinese 1-1 com a Atalanta, a Lazio e a Roma ficaram 0-0 no Clássico de Roma, Inter de Milão 2-0 na Frosinone. Classificação internacional de 31 pontos, Juventus 29, Milan 23 e Napoli 21 estão indo para a Champions League. Atalanta com 20 pontos está indo para a Liga Europa, a Conference via Copa da Itália. 20 pontos tem a Fiorentina também. 18 pontos Roma e Bolonha, 17 Monza e Lazio, 16 pontos a Torino, 15 pontos a Frosinone, 14 pontos o Genoa e o Lecce, 12 pontos a Sassuolo, 11 pontos a Udinese, 10 pontos a Empoli, sendo rebaixados Cagliari com 9, Verona com 8 e Salernitana com 5. Ligue 1 na França. O Nice, que era o líder do campeonato, perdeu a liderança após empatar em 0-0 com o Montpellier. E o líder agora, o PSG, ganhou de 3-0 do Rennes. Le 0-0 com o Mônaco. Clermont 1-1 no Lorient. Metz 3-1 no Nantes. Toulouse 1-1 no Lille. E o Lyon finalmente venceu, né? 1-0 no Rennes, mas ainda está na zona de rebaixamento. E o Lens, que está na Champions League, 1-0 no Marselha. Então, a classificação está a seguinte. PSG líder com 27 pontos, Nice 26 e Mônaco 24 estão indo para a Liga dos Campeões. O líder está indo para os playoffs da Liga dos Campeões com 20 pontos. O Rennes indo para a Liga Europa com os mesmos 20. E a Conference via Copa da França. Lens 16 pontos, Le e Stade Bretois 15, Nantes 14, Olympique com um jogo a menos 13, Metz com os mesmos 13. Montpellier, Rennes, Toulouse, Strasbourg 12 pontos. Lorient indo para os playoffs de rebaixamento com 11, Clermont 9 pontos e Lyon 7 sendo rebaixado. E lembrando que o Lyon foi rebaixado 3 vezes, mas essa pode ser a primeira vez que o Lyon pode ser rebaixado depois de já ter ganho a Ligue 1 pela primeira vez. Ele que tem 7 títulos todos conquistados no século XXI de forma consecutiva. La Liga. Atlético de Bilbao 4-3 no Celta de Vigo. O líder do campeonato, Girona 2-1 no Raio Vallecano. E a 13ª rodada ele ainda é líder. A Real Sociedade 3-1 no Almeria, Osasuna e Las Palmas 1-1, Granada e Getafe 1-1, Real Madrid 5-1 no Valência, Barcelona 2-1 no Alavés, Sevilha e Betis 1-1, Atlético de Madrid 3-1 no Villarreal. Girona líder com 34 pontos, seguido de Real Madrid 32, Barcelona 30 e Atlético de Madrid 28, são os clubes que estão indo para a Champions League. Bilbao com 24 indo para a Liga Europa e a Real Sociedade com 22 indo para a Conference. 21 pontos tem o Betis, 18 pontos Las Palmas, Valência e Raio Vallecano, 16 pontos o Getafe, 14 pontos o Osasuna, 12 pontos Sevilha, Villarreal, o Alavés, 10 pontos o Cádiz, com 9 pontos o Mallorca, sendo rebaixado com 7 pontos Celta de Vigo e Granada e com 3 pontos o Almeria. MLS, quartas de semifinais de conferência. Lembrando que na semifinal de conferência da MLS é por jogo, você tem que ganhar a melhor de 3, então ganhando 2 jogos se classifica. Então a gente já tinha na semana passada visto que o Cincinnati tinha ganhado de Nova York 3-0. Eles empataram 1-1 no segundo jogo, foi para as penalidades, o Cincinnati venceu, então ficou 2-0. O confronto Cincinnati vai enfrentar o Philadelphia Union, que venceu os 2 jogos contra o New England Revolution.
O Orlando City está na semifinal, essas quartas de final de conferência, eu falei errado. Quartas de final de conferência, equivalente a oitavas de final do campeonato como um todo. O Orlando venceu os 2 jogos por 1-0 de Nashville e vai enfrentar o Columbus Crew, que ganhou o primeiro jogo e o terceiro com o Atlanta e perdeu o segundo. Cada um venceu no seu estádio aqui. Então, com isso, as semifinais estão decididas entre Cincinnati vai enfrentar o Philadelphia Union e o Orlando vai enfrentar o Columbus Crew. No Oeste, o Salt Lake enfrentou o Corrigindo aqui, St. Louis. Né? Então, St. Louis foi eliminado para Kansas. Kansas venceu os 2 jogos. Aí sim, Houston eliminou o Salt Lake City. Né? O Houston ganhou o primeiro jogo, depois os 2 jogos foram empatados para penalidades, cada um venceu uma, e aí Houston venceu. Note que empate não conta como uma vitória, né? Empate vai para os pênaltis, e aí os pênaltis decidem quem venceu aquele jogo. Seattle venceu 2-1 em Dallas, né? Sendo que no placar agregado, Dallas fez 3-1 no segundo jogo, ficou 3-3. Se tivesse o gol fora, se classificava também, mas conta vitórias aqui. Los Angeles venceu os 2 jogos em cima de Vancouver. Então, nós já temos também a semifinal, que será desse lado aqui. Kansas contra Houston. Seattle contra Los Angeles. Essas são as semifinais da MLS. Lembrando que o time do Messi foi eliminado na temporada regular. Liga Saudita. Al Hayat 2-1 no Al-Shalab. Al-Khaler 3-1 no Al-Tae. O Dunk e o Al-Wali ficaram no 2-2. Al-Riyad e Al-Fateh 1-1. Al-Hilal 2-0 no Al-Tawun. Al-Ittihad 4-2 no Abirá. Al-Aktut 2-0 no Al-Hazam. Al-Feihia 0-0 no Al-Ittifaq. E Al-Nasser 3-1 no Al-Weda. Lembrando que os times têm jogadores conhecidos pela gente. Al-Nasser é o do Cristiano Ronaldo. Al-Ittifaq é o do Henderson. Al-Wali é o do Firmino. Al-Hilal é o do Michel. E o Neymar, Jorge Jesus e companhia. Assim como o Al-Nasser tem o Mané, eu acho. E o Al-Ittihad tem o Kanté e o Benzema. Então é isso. E o Al-Wali... Não, o Al-Ittihad tem o Marcelo Gross, se não me engano, também. Classificação? Al-Hilal 35 pontos, Al-Nasser 31, Al-Wali 26, Al-Tawun 25, Al-Ittihad e Al-Fateh 24, Al-Ittifaq 22, Al-Feihia, Al-Weda 16 pontos, Dunk, Al-Sabab 15, Al-Khaler 13, assim como Abirá, Al-Riyad 12, Al-Tae 11, Al-Aktut 10, Al-Hayat 9, Al-Hazan 7. Brasileirão, tivemos 2 rodadas. Primeira rodada 33. Inter Fluminense 0-0, Coxa venceu por 3-0 o América Mineiro, Atlético Paranaense 1-0 no Fortaleza, São Paulo 1-0 no Bragantino, Flamengo 3-0 no Palmeiras, Santos 1-0 no Goiás, Corinthians e Atlético Mineiro ficaram no 1-1, o Cuiabá 3-0 no Bahia e o Grêmio venceu de virada 4-3 no Botafogo de novo. Na semana passada a gente tinha visto que o Palmeiras tinha feito 4-3 no Botafogo e agora foi a vez do Grêmio. Rodada 34, o Coxa 1-0 no Cruzeiro, Flamengo e Fluminense ficaram no 1-1, Palmeiras 3-0 no Inter, Botafogo e Bragantino 2-2 para o Bragantino empatando no finalzinho do jogo, Corinthians 1-0 no Grêmio, Sansão foi 0-0, Vasco venceu por 3-1 no América Mineiro, o Galo 2-1 no Goiás, Bahia 1-1 no Atlético Paranaense, o Cuiabá 1-1 no Fortaleza, 2-1 no Fortaleza. Classificação: Palmeiras em primeiro 62 pontos, Botafogo 60, Grêmio 59, Bragantino 59. Atlético Mineiro 57, Flamengo 57 são os times que estão indo para pré-Libertadores. Atlético Paranaense 51, Fluminense e Cuiabá tem 47, sendo que o Fluminense já está na Libertadores, assim como o São Paulo que tem 46 pontos. Corinthians tem 44, Fortaleza tem 43. Estão indo para o Sul-Americana. O Inter e o Santos estão ficando com a vaga que seria do Fluminense e São Paulo. Inter 43, Santos 42. O Vasco tem 40 pontos, Bahia tem 38. Cruzeiro tem 17 pontos, Goiás 35, Coxa 29 e América Mineiro 21 estão sendo rebaixados. E o América já está rebaixado. Inclusive o América foi rebaixado com uma derrota pro... Não foi pro Vasco, foi pro Coxa. A derrota pro Coxa rebaixou eles.
troca de treinadores. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, ainda não foi anunciado nada, mas tudo que se fala, o que se fala é que o Lúcio Flávio vai ser trocado pelo Thiago Nunes no Botafogo. E o Zé Ricardo, que já foi demitido do Cruzeiro, vai ser substituído pelo Vanderlei Luxemburgo. Como eu falei, né? Rebaixado tá o América Mineiro e o Vitória conquistou nessa final de semana o acesso à Série A. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, a gente volta na quarta-feira, a gente tem o nosso ao vivo, na quinta nós temos a nossa lista e na segunda-feira a gente volta de novo com um resumo semanal. Então vai ficar aqui, eu vou dar um tempo para não ficar em cima do meu rosto como ficou da última vez, mas vai ter aqui a playlist do nosso podcast e aqui um vídeo que o YouTube vai te recomendar aqui do próprio canal. Então é isso e falou!